quem governa a tua alma? Ou o que governa a tua alma? Ou pior ainda, estaria a tua alma totalmente desgovernada? Esta é uma questão bastante antiga na história da humanidade. Filósofos do passado se debruçaram sobre ela. Por exemplo, Platão. Platão chegou a comparar a alma com uma cidade. Da mesma forma que a cidade externa tem seus habitantes e governantes, a alma também teria. A alma seria habitada por alguma coisa e seria também administrada por certas forças. Se estes governantes, se estes administradores fossem bem bons, a pessoa ela seria feliz, ela conseguiria explorar os seus potenciais. Mas se fossem maus governantes, a pessoa seria infeliz, não renderia muito na vida e não seria de nenhuma maneira benéfica à sociedade, ela não contribuiria para o bem comum. Logo, esta é uma questão que nós precisamos nos fazer. No mínimo, conforme o pensamento platônico, nós podemos entender que há 3 categorias de habitantes na cidade da alma de cada pessoa. E estes habitantes, eles não são desconhecidos. São os chamados pensamentos, os sentimentos e os desejos. Estes habitantes, muitas vezes, eles estão totalmente perturbados, né? As pessoas chegam a sentir quando os seus pensamentos estão fora de controle, quando os seus sentimentos são negativos ou quando os seus desejos eles são impulsivos demais. E às vezes o conflito é entre um e outro. Então, também nós passamos por isso, né? Quando os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles são saqueados pelos nossos sentimentos. Os nossos pensamentos são atrapalhados pelos nossos sentimentos. Ou os nossos sentimentos são adulterados pelos nossos desejos. Então, às vezes, quando há disputa, isso gera uma tensão. E às vezes, por exemplo, nós queremos que, os nossos pensamentos ganhem, né? Mas ganham os nossos sentimentos. Sabe, quando alguém quer que a razão ganhe, mas sente algo por outra pessoa, digamos, num relacionamento, a pessoa quer se afastar, né? Não quer pensar, ou que ela pensa sobre a relação não é uma coisa boa, no entanto ela sente saudade, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem um sentimento ruim sobre algo, mas ao mesmo tempo tem um desejo que ela não entende. Olha como nós, seres humanos, podemos ser bastante desgovernados, porque em tese, se nós temos um sentimento ruim sobre algo, nós deveríamos querer nos afastar, não é isso? Até como uma espécie de mecanismo de defesa. Mas muitas vezes nós temos um sentimento ruim. Por exemplo, vou voltar ao caso do relacionamento. Uma pessoa, ela está infeliz numa relação, mas ela deseja continuar com a mesma pessoa. Ela não consegue, né, se livrar da relação. Então, há muitas formas de conflito. E há muitas instâncias ligadas a estas coisas. Por exemplo, há aquilo que nós chamaríamos, né, de a instância da sabedoria. Então, aquele governante, aquele rei que é sábio, ele estabelece a felicidade para aqueles que estão governados por ele. Então, quando a alma ela é governada pela sabedoria, todo o governo ele leva à plenitude. Há também o governo da força, né? E a força, se ela estiver aliada à sabedoria, ela pode gerar um grande governo. Um governo, por exemplo, que encaminha para a justiça. Um governo, por exemplo, que ele se alicerça nos valores. Mas, ao mesmo tempo, se a força não estiver aliada à sabedoria, este governo ele será simplesmente um governo de repressão. Sabe? Quando a pessoa ela quer resistir, ela quer se punir, ou dentro da mente humana foi categorizada uma instância conhecida como o superego. Tá?
Então tem o governo super egóico, aquele governo castrador, aquele governo que gera culpa em fazer certas coisas. Então, essa é uma forma de se autogovernar. A pessoa se castra, a pessoa se reprime, a pessoa tenta ser repressiva com outras com quem ela convive, e isto até estabelece alguma forma de administração, mas dificilmente leva à felicidade. Esta forma de administração pode gerar resultados, sem dúvida alguma, mas estes resultados, eles tendem a ser resultados secos, às vezes, ou resultados tensos, né? Não tem a alma aquecida, por assim dizer. Às vezes a pessoa ela é governada simplesmente pelo desejo. O desejo, se estiver também aliado com a sabedoria, ele pode ser uma coisa positiva, sabe? Aquela pessoa intuitiva, aquela pessoa espontânea, que tem certa sensibilidade e que sabe construir em cima da sensibilidade. Isso é muito, mas é muito legal, sem dúvida alguma. Agora, outras vezes, é uma pessoa simplesmente sedenta por prazer, impulsiva. Ela, de maneira alguma, se administra. Ela é tudo pro agora, é tudo com um ar de desespero, carente demais. Enfim, essas coisas, elas não são necessariamente ruins, mas elas podem também estar em distúrbio. Então, a sabedoria, ela deveria, acima de qualquer coisa, ser cultivada e ser o rei dos reis. A sabedoria deveria ser o rei da força. A sabedoria deveria ser o rei dos desejos. A sabedoria deveria fazer emanar a sua força para a força e para o desejo. Quando falta a sabedoria, a força ela se torna, por exemplo, repressiva, ela se torna tirânica, a pessoa tende à irascibilidade, sabe? Aquela raiva demais, né? Muito ódio, muita excitação, e isso é extremamente complicado, ou, ao mesmo tempo, né, algo assim muito espartano, muito mecânico, muito seco. Quando falta a sabedoria no desejo, a pessoa tende àquela carência demais, aquela obsessão gigantesca, aquele sentimento de que a vida é meramente o aqui e agora, e ela perde o senso, não o senso de eternidade, né? Mas o senso mais amplo da vida. O senso de eternidade, então, este é completamente dilacerado. O que regula a força são princípios, né? Quando a pessoa tem princípios mas muito claros mesmo. Isto libera, digamos assim, um aspecto positivo da força. A força regulada por princípios, por valores, ela é usada para resistir quando os sentimentos, por exemplo, estiverem ruins, para resistir quando os pensamentos eles forem negativos, para resistir quando os desejos eles estiverem desgovernados demais, porque aquela pessoa que ela é calcada nos valores, ela sabe exatamente por que ela faz coisas e exatamente onde ela quer chegar, né? O que ela espera com aquilo que ela faz. Os desejos, eles podem ser convertidos em alguma forma de ludicidade, de criatividade, de alguma coisa que tenha a ver não apenas com a saciedade da pessoa, né, mas com uma importância maior e coletiva, algo que extrapole a própria pessoa. Porque este desejo canalizado exageradamente no egoísmo, ele pode ser extremamente destrutivo. Agora, olha só, não é que o egoísmo de todo ele seja uma coisa negativa, né? Nós vemos muitos livros falando sobre isto, né? O egoísmo ele é muito negativo, as pessoas deveriam deixar de ser egoístas. O problema da sociedade é que é uma sociedade egoísta, e muitas vezes a sociedade
não é tão egoísta assim, não. Muitas vezes o problema é exatamente o contrário. A pessoa nem é tão egoísta assim, ela nem pensa tanto em si assim, né? Ela quer ser mais útil para outras pessoas do que se preocupa com a sua própria existência. Então, aqui quando eu falo do problema do desejo no egoísmo, não é querendo dizer assim, o egoísmo é sempre uma coisa problemática, mas é a união dessas duas coisas, o desejo canalizado para o egoísmo, para a busca de saciedade dos próprios interesses o tempo inteiro. Então, essa pessoa, ela não consegue ser útil, ela não consegue ser feliz, ela se torna carente demais, ela fica desejada demais da atenção e do reconhecimento das outras, e isso é extremamente problemático. Tenta, acima de qualquer coisa, sempre colocar a tua mente, digamos assim, mais sóbria, em primeiro lugar. Então, quando houver conflitos em ti, por exemplo, um conflito muito comum, né? Pessoas que querem cuidar da própria saúde, né? Elas sabem que elas precisam fazer um exercício e tudo mais. Eu sou uma dessas pessoas, mas dá tanta vontade, né, de ficar em casa, de fazer outra coisa. Tem gente que gosta, estou me referindo àquelas pessoas que não gostam, né? Então, quando isso acontecer, quando, por exemplo, caramba, né, tu sabes que tu tens que fazer alguma coisa, mas o teu sentimento não te ajuda, e o teu desejo menos ainda, o teu desejo aponta para outra coisa. Tenho que malhar, mas o meu desejo é de ficar em casa, aproveitando aquele tempo que eu poderia malhar, assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa. Então eu posso, por exemplo, pensar, né? Caramba, como é que eu me sentiria bem? Olha só, estou pensando, este pensamento geraria um sentimento, né? Aí de repente eu penso em mim assim, todo gostosão, né? Incrivelmente saudável, atraente, né? Cobiçado fisicamente, aquilo, né, ativa um sentimento interessante. Aí eu me vejo atingindo este resultado através de uma malhação dedicada. Enfim, essas duas coisas eu estou colocando em aliança, pensamento e sentimento. E agora, essas duas coisas unidas serão mais fortes contra o meu desejo, no caso, né, do desejo ser a minha grande trava. É uma questão de administração. O que está na orientação da tua alma? São os teus desejos desgovernados? É a tua força em seu aspecto negativo, no seu aspecto mais repressivo? Ou é algum ímpeto de sabedoria, o desejo de sabedoria? O melhor governante seria o afã de sabedoria, a vontade de sabedoria. Nem o desejo, nem a força, mas a vontade de ter sabedoria. Ter vontade de sabedoria é ter o espírito filosofal para acabar este vídeo, que já ficou grande demais e talvez não tenha nem sido tão claro assim para vocês. Se for o caso, eu sinto muito. Mas, enfim, é um tema bastante complicado mesmo. Eu quero voltar a falar sobre ele outras vezes, se vocês desejarem. Mas olha só, a vontade de sabedoria, segundo Sócrates, ela é isso que é a própria filosofia. Porque o Sócrates colocava o filósofo como algo que está no meio do caminho entre a sabedoria e a ignorância. O ignorante, ele não quer a sabedoria. Por quê? Porque ele não sabe o que é sabedoria. Ele nem é capaz de se reconhecer como ignorante. Ele ignora a sua própria ignorância. Então, não tem a mínima sede de sabedoria. O sábio, por sua vez, também não quer a sabedoria, porque ele já sabe, ele não precisa dela. Sendo ele sábio, para que sabedoria? Então, só pode querer a sabedoria aquele que tem o espírito filosofal, o espírito do filósofo, né? Este sim, este é ignorante, mas é um ignorante em um patamar um pouco mais elevado. Ele não é tão ignorante quanto o outro ignorante, porque ele pelo menos sabe que ele é um ignorante. Um grande beijo para vocês, muitas bênçãos. Eu espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa. Depois de gravar, eu fiquei pensando, será que eu consegui ser claro? Digam-me aí.
Se este conteúdo te ajudou ou agradou de alguma forma, ajuda o canal curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.